Olá, queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda em seu 28º e último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos estudando as preces que podemos fazer em favor de nós mesmos. Preces por aquele mesmo que ora. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a prece para pedir um conselho. Essa prece que já vem logo na sequência, né, aquele estudo sequencial que a gente faz, é importante a gente entender. Ela vem na sequência, vem logo depois da prece que a gente fez para a, para estabelecer ali, para realizar uma ação de graças pela vitória alcançada por uma tentação. Nós passamos por momentos em que pedimos, né, dentro do Evangelho, por nós mesmos e aprendemos a conversar com o nosso anjo da guarda, a evitar influências de maus espíritos, a resistir a tentações, a agradecer por essas vitórias. E agora nós temos aqui a prece diante de situações difíceis da vida, diante daquelas situações que trazem dúvidas, indecisões, para que a gente possa ter a ajuda do plano espiritual para seguir em frente. Notemos, apesar dessas preces estarem sendo colocadas de um modo que a gente pode entender a sequência que Kardec escolheu para elas, elas também servem individualmente em contextos isolados, não é? A gente pode escolher um dia a prece apenas para o nosso anjo da guarda? Sim, claro. A gente não precisa fazer uma sequência do uso dessas preces, usá-las na sequência toda vez que a gente quiser fazer uso, né? Então a gente expõe aqui essa sequência no nosso estudo para que a gente perceba que há uma sequência de uso, que há uma lógica, né, na disposição da colocação das preces, e para que assim a gente entenda que estamos fazendo o bem para nós mesmos e que existem circunstâncias para fazer esse bem. Estabelecer contato com o meu anjo guardião, me precaver, me proteger da influência das más influências, tratar o meu aspecto moral, me precavendo a respeito das tentações, vencendo, estando grato a respeito disso. Veja, é todo um exercício moral, todo um exercício de espiritualidade que é proposto nessas preces que fazemos por nós mesmos. E agora a gente chega nesse momento, então, de pedir um conselho. Então, vamos ao estudo de hoje com com essa consciência, né, de que a gente pode e deve fazer uso dessas preces com frequência e que o tempo todo, né, é tempo da gente pedir conselho para o anjo guardião, pedir sua proteção, o tempo todo é tempo de combate de tentações, o tempo todo é tempo de agradecimento e o tempo todo é tempo de pedir conselhos. Estaremos muito mais próximos, né, do cumprimento de nossa tarefa mais nobre aqui na Terra, se fizermos uso dessas preces. Então vamos lá. Prece para pedir um conselho. Prefácio da prece, que é colocada para a gente aqui em 6 parágrafos, e a gente pode observar que a maioria deles, 5 parágrafos, são do prefácio, preparação que a gente tem para o entendimento da circunstância e a preparação espiritual para conversar em prece com o plano espiritual. Vamos lá. Nesse prefácio, Allan Kardec começa falando para a gente que quando a gente está indeciso, a gente pode, antes de qualquer outra coisa, portanto, antes da decisão e antes da prece para pedir o conselho, antes de tudo, a gente pode perguntar a nós mesmos as seguintes coisas. E ele vai colocar aqui 3 questões, né? Olha aqui, ó. Questão 1, questão 2, questão 3, que ele vai colocar. São perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo. Por quê? Ora, assim a gente está preparando o nosso próprio pensamento para buscar a resposta e preparando a própria consciência para nos auxiliar na resposta sincera, né? A respeito disso que a gente está procurando. Então, é uma preparação espiritual já.
Estamos conversando com nós mesmos. Estamos preparando o nosso terreno espiritual antes de fazer a prece. Estamos procurando em nós as forças que nós temos antes de pedir ajuda para o plano espiritual. Estamos procurando a compreensão do quadro para orarmos melhor. Aliás, todos os prefácios desse capítulo do Evangelho servem a estes propósitos, né? Essa preparação espiritual, essa avaliação das circunstâncias, o despertar da consciência, a preparação do pensamento, é sempre assim, né? Para isso que servem esses prefácios e por isso eles são tão importantes. Então vamos lá, as três perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo quando a gente está indeciso diante de uma situação em que a gente deve agir. Primeira coisa, aquilo que eu estou hesitando, né, aquilo que está me trazendo indecisão, aquilo que eu hesito em fazer, pode acarretar qualquer prejuízo para outra pessoa? Notemos que essas três perguntas são perguntas de ordem moral. São perguntas de ordem moral. E esse é o critério máximo de orientação de nossas vidas diante do Evangelho. Então, vou causar algum tipo de prejuízo para outra pessoa? E notem que pode ser prejuízo mental, deixar a pessoa preocupada, prejuízo emocional, né? Pode ser um prejuízo material, qualquer tipo de prejuízo. Isso tem que ser avaliado. Segunda pergunta: o que eu vou fazer, pelo contrário, pode ser proveitoso para alguém? Pode trazer um benefício para a pessoa em todos os aspectos, né? Nos aspectos espirituais e materiais. A gente avalia isso. E a terceira pergunta é maravilhosa. Se fizessem isso comigo, como eu me sentiria? Se fosse outra pessoa agindo dessa forma em relação a mim, como é que eu me sentiria? Se eu me sentir mal com isso, se eu me sentir desconfortável, se eu achar que eu fui prejudicado com outra pessoa fazendo isso para mim, já sei que devo é, parar imediatamente com o meu projeto. Por outro lado, se eu me sentisse bem, se fosse a causa de um bem real para mim, aí então é um indício de que eu posso seguir adiante, né? Então, olha só, não causar prejuízo, causar o bem para o outro, e o último critério de avaliação sou eu comigo mesmo. Como é que eu me sentiria diante dessa ação? Isso já traz um filtro, né, para a ação que a gente vai, um primeiro filtro, pelo menos, para a ação que a gente pretende praticar. Bom, vamos lá. Segue o texto, parágrafo 2. Depois de ter feito isso, a gente avalia se aquilo que a gente pensou a fazer interessa só para a gente. Então, olha só. Esse parágrafo aqui começa a avaliar as consequências da minha ação para mim mesmo. Então, que consequências isso terá para mim mesmo? Então, a primeira coisa, né? É só do meu interesse isso? Quando eu pergunto se é só do meu interesse, eu já começo a avaliar se essa atitude não é uma atitude egoísta. Vejam só, né? Tem mais gente envolvida ou só eu? Se for só do meu interesse, eu avalio se não é uma questão de egoísmo, certo? E aí a gente vai avaliar se eu não estou sendo o único beneficiado e o que eu estou procurando para me beneficiar dessa atitude ou dessa ação que eu estou pretendendo praticar. Se eu descobrir que é uma atitude de egoísmo, eu já paro por aqui. Mas notemos, existem algumas atitudes que só interessam a nós mesmos, mas que não fazem parte de uma atitude egoísta. Por exemplo, manter o meu asseio pessoal. Isso não é uma atitude egoísta. Me alimentar de forma saudável. Não, eu estou procurando a minha saúde. É para mim mesmo. Mas não é egoísta, não estou prejudicando ninguém. Estou procurando me manter bem, equilibrado, desenvolver amor por mim mesmo, aquilo que Jesus orientou, né? Ama teu próximo exatamente da mesma forma como você ama a você. O amor em mim mesmo. Então, primeira coisa aqui. Lícito nos é pesar as vantagens e inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então, depois de pesar vantagens e desvantagens em tudo, né? Perdão, depois de identificar se é só para a gente, se é egoísta ou se não é egoísta,
pesar as vantagens e desvantagens em tudo, mesmo que pareça uma coisa boa, a princípio, né? Como assim, Totti? Eu não entendi isso. Veja só, às vezes a gente. Vamos falar de desejos primeiro, né? Eu acho que a melhor forma da gente avaliar isso é colocar como exemplo um desejo, não uma atitude que a gente queira realizar. Porque através do exemplo desse desejo, a gente vai perceber um pouquinho como que existem mesmo situações que parecem boas a princípio, mas que depois vão trazer problemas. O exemplo que eu quero dizer é a aquisição de uma grande riqueza, material mesmo, um dinheiro grande. A gente fala assim, nossa, como eu gostaria de ter muito dinheiro. E aí eu vou colocar uma pergunta para a gente pensar assim com carinho, né? A conquista de uma grande fortuna poderia despertar na gente a facilidade para a gente potencializar alguns vícios que a gente já tem, né? Para a gente potencializar algumas imperfeições que já estão em nós, tipo orgulho, por exemplo. Estaria mais fácil o caminho da inércia para a gente de uma vida improdutiva? Outra coisa, aqui porque aqui a gente está falando só do contexto das coisas que interessam a mim mesmo, né? Mas a gente pode expandir isso um pouquinho. Se eu conquistar hoje uma grande fortuna, isso vai trazer desarmonia no meu contexto familiar? Os meus familiares, como reagirão diante dessa informação de que eu de repente fiquei milionário? Isso vai me trazer dores de cabeça, né? Problemas de relacionamento? Vou ter problemas, como eu disse agora, com vícios degradantes? Então veja, uma coisa que parece boa no primeiro momento pode trazer grandes problemas e consequências desagradáveis para aquele que está vivendo essa situação, né? Então, avaliar essas circunstâncias dentro daquilo que interessa a mim mesmo, das consequências que terão para mim mesmo. Depois, o parágrafo 3 começa a avaliar agora as consequências para o outro. Se interessa para outra pessoa, se tem alguém que compartilha do interesse para comigo nessa atitude que eu estou tentando, que eu estou decidindo, né, se eu vou ter ou não, aí a gente precisa analisar resultados. A gente já está analisando, né, resultados desde o começo, mas aqui aparece a palavra de forma mais explícita, né? Gera o bem para um e o mal para o outro? Vai ser bom para mim e ruim para ele? Vai ser bom para ele e ruim para mim? Se tem mais gente envolvida, para quantos será bom e para quantos será ruim? A soma do bem ou do mal, como a gente está marcando ali no texto, né? E aí a gente vai decidir, diante dessa soma, se a gente vai agir ou se a gente não vai agir, se a gente vai se abster da ação. Então, nas consequências para o próximo, a gente avalia mais de uma pessoa dentro da ação que a gente vai praticar. Pode ser difícil escolher, inclusive se a gente tiver pessoas queridas envolvidas. Por exemplo, eu tenho meu irmão, meu pai envolvidos e tenho algumas pessoas só conhecidas. Olha, meu pai e meu irmão vão ficar super felizes com essa minha atitude. Eu os amo, então eu vou tomar essa. Mas vai prejudicar aquelas pessoas, né? E aí a excusa, a desculpa que surge é: mas eu mal conheço aquelas pessoas, eu estou fazendo bem para quem eu amo. Olha só, a gente não pode ter essa diferenciação dentro das atitudes justas que a gente queira tomar. A gente não pode beneficiar um a detrimento de outros por causa do nível de amizade, por causa do nível de consideração, por causa do nível de parentesco. A gente não pode prejudicar pessoa alguma, mesmo que sejam inimigos, inclusive. O Evangelho não nos ensina: amai os vossos inimigos. Então, esses conceitos morais entram aqui, tem que entrar na avaliação das nossas atitudes. Vamos lá, parágrafo 4, que vai tratar um pouquinho daquilo que a gente se referia há pouco, né? Olha lá, mesmo se tratando das melhores coisas, a gente precisa avaliar a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Esse parágrafo 4 é muito interessante, né? Porque é, aqui as reflexões
sobre as condições que, inclusive, não dependem de nós. Olha só, a gente avaliava até agora tudo que está dentro do nosso âmbito de ação, de pensamento, de emocional, tudo que cabe a nós. Agora não. Agora são aquelas coisas que a própria vida apresenta, oportunidades e circunstâncias. Parece que tudo conspira para a realização daquilo que a gente quer ou não quer realizar, né? Daquilo sobre o qual a gente está indeciso. Parece que tudo conspira para que aconteça ou tudo conspira para que não aconteça, circunstâncias e oportunidades, né? Ah, eu queria tanto ser um professor, estudei, fiz todos os cursos, né? Me graduei, passei um tempo me preparando é, é, na parte didática e tudo mais. Eu queria ser professor, fiz tudo, tenho diploma, agora procuro emprego e não acho. Foi dificílima a graduação, né? Muita dedicação, tal. Não consigo entrar no ramo. Então, avaliação de oportunidades e circunstâncias. Por que que a vida parece que trava certas coisas para a gente? Será que não é um recado para que a gente não realize mesmo? Avaliar isso com sinceridade, né? Mesmo pensando que mal eu poderia fazer, eu queria ser professor para ajudar meus alunos, né? Para causar progresso a outros espíritos. Mal nenhum surgiria disso, é do meu interesse, é do interesse deles. Olha só como a gente avalia, né? Causaria o bem para todos. Mas as circunstâncias e oportunidades parece que não surgem. Então, avalia para não sofrer, né, com essas circunstâncias. Não está dando agora, vamos passar esse projeto para o futuro, vou procurar um outro emprego para me manter, e assim por diante, né? Depois dessa avaliação de oportunidades e circunstâncias, o texto, curiosamente, volta para o nosso interior. Depois de avaliar oportunidades e circunstâncias, a gente volta com o critério de avaliação que diz para a gente prudência, cautela, discrição, isso que é circunspecção, né? Prudência, cautela, discrição. Pronto. Que é o que a gente está avaliando, né? Prudência, cautela. Por que eu vou ficar sofrendo nessa insistência de ser professor agora, se não é o momento agora? Vou concentrar em outra coisa. Vou procurar outros meios, outros recursos. E aí então a vida vai ficando um pouco mais leve também, né? Depois de ter avaliado tudo isso com prudência, né? Olha só, eu ser professor vai dar prejuízo para alguém? Não. Vai ser proveitoso? Vai, para mim e para os outros. Se agissem assim comigo, né? Se eu tivesse um professor uma pessoa que quer ser professor, que tem vontade disso, que se entrega a isso, eu ia gostar que fizessem isso comigo? Sim. Interessa só a mim? Não. É bom para o meu interesse? É. Olha só, é uma coisa, né? O exemplo que eu dei é uma coisa que parece que tudo conspira para a realização, né? Interessa a outros? Interessa. É um bem para todos? Sim. Se eu for um bom professor, se eu me dedicar mesmo, né? E aí, esbarrei aqui, ó. Não tenho oportunidade, as circunstâncias não permitem. Então, prudência, circunspecção, cautela, discrição, paciência. Vamos deixar esse projeto. Não preciso desistir dele. Vamos deixar para o futuro, não é? Última coisa do parágrafo. Consultemos as nossas forças e meios de execução. Fiz tudo o que eu podia. Não deu certo ser professor. Tem os meios? Não, tem coisa que não depende de mim. E isso entra essa esse mensurar, né, das próprias forças tem que entrar em todas as circunstâncias, em todas as decisões que a gente procure tomar. Eu espero que com isso a gente esteja percebendo quanto que é poderoso esse prefácio. Tudo isso já é uma oração, né? Já é uma prece. A gente conversando com a gente mesmo, avaliando, analisando, projetando, já é uma prece por si só, né? É um exercício espiritual profundo esse prefácio. Maravilhoso. Penúltimo parágrafo e último parágrafo do prefácio, né? Penúltimo parágrafo do item, último do prefácio. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores. Só depois de tudo isso, Kardec diz para a gente: pede ajuda do espírito protetor. Inclusive, né, a gente pode aqui burlar um pouquinho, né, a, aquilo que Kardec nos ensinou, né? Primeiro a gente faz aquela prece para o anjo guardião,
pedindo a ajuda dele antes de começar a fazer essa avaliação? O que vocês acham? A gente já começa com ajuda, né? É só uma sugestão, mas acho que é boa, né? A gente já começa com ajuda para o pensamento e para o emocional. Aí a gente faz toda essa avaliação. Aí a gente pede ajuda para o anjo protetor para ele nos ajudar a decidir, né? E no fim, a última orientação de Kardec aqui. Na dúvida, abstente. Depois de tudo isso, ainda ficou a dúvida? Deixa para o futuro. Né? Deixa nas mãos de Deus e vamos esperar o que vai acontecer. Meus amigos, depois disso, a prece, né? Depois dessa poderosa reflexão proposta, a prece vai apresentar para a gente dois pedidos. A inspiração, né? Em nome de Deus Todo-Poderoso, a gente pede a inspiração dos bons espíritos e a proteção de Deus e dos bons espíritos para a decisão que a gente tem que tomar. E depois, no finzinho da prece, a gente pede o encaminhamento do pensamento para o bem. A gente pensar sempre o bem, escolher com critério moral, como a gente fez agora há pouco, né? Ou como a gente identificou agora há pouco. E a gente pede a Deus para nos livrar das influências más, para aquelas que têm o interesse de nos desviar e de nos fazer escolher mal, ter uma má atitude. Então, dessa forma, a gente é, realiza aquela prece depois de toda essa avaliação. E aí, com certeza, nós teremos atitudes muito mais bem pensadas em nossas vidas, a gente vai ter é, escolhas muito mais certeiras e sucesso muito mais presente, além da tranquilidade que a gente precisa, né, para tomar essas decisões difíceis, quando a vida traz para a gente esses caminhos que parecem encruzilhadas, a gente não sabe muito bem para onde vai. Extremamente orientador o item do Evangelho e profundamente consolador, que nos mostra que não estamos sozinhos na nossa jornada. A gente pode fazer uso desse recurso da assistência espiritual, da aproximação de Deus diante dos temas mais difíceis da nossa existência, nos quais estamos sendo provados, né? É ali que Deus espera que a gente tenha boas condutas, bons pensamentos, boas decisões. E olha só que interessante, tendo tudo isso, o Pai Celestial, precisando ter tudo isso, o Pai Celestial nos oferece a ajuda da prece e Kardec nos orientou maravilhosamente aqui através do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, um fraterno abraço, obrigado pela presença no canal e no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos na próxima semana. Até lá.